E ele já passou esse dia todo abusado. Quando foi à noite, Álvaro começou a ter falta de ar. E quando a gente chegou em casa, a gente já teve que voltar com ele, só fez dar banho e voltar com ele, só corremos ele para o hospital. Aí ele já chegou no hospital com estado de mal, Meu que é o Deus. que o médico chama quando entra, tem uma convulsão e não consegue voltar. E ali eu pensei que eu ia perder meu filho ali, né? E a gente chegou lá, tinha um médico que quando a gente chegou, eu digo, meu Deus, vem aqui, senhor. E o pediatra que estava lá, né? A gente achava que ele não tinha capacidade, né? E aí Bradinho veio atrás, que tinha de estacionar o carro. Quando procurou saber quem era o médico, disse, meu Deus, vem aqui, senhor, né? A gente pediu ao senhor que viesse. De fato, se fosse outro médico mais capacitado, talvez não tivesse solicitado a transferência dele para Recife. E aí o médico, quando viu, disse, a gente não tem que fazer não, vai ter que transferir para Recife. E eu já sabia, porque a doutora dele já tinha dito, se ele entrar em estado de mal, vocês não têm como socorrer, tem que trazer para cá. Uhum. Disse, então tá bom, vamos lá. E a gente passou a noite toda procurando um médico para transferir de Garanhuns para Recife e não conseguimos médico. Não achamos, a gente entrou em contato com muita gente mesmo, não tinha médico. Enfim, na segunda manhã a gente socorreu ele e fomos para Recife. Chegamos em Recife, ele chegou bem, que ele dormiu, passou a noite bem. Mas como ele tinha passado muito tempo em crise, tinha que ir para ser avaliado. E aí quando chegou lá, os médicos de lá, né, lá é uma outra visão eles têm, né? Fizeram os exames, disseram, não, ó, ele vai ficar aqui só para ser realmente acompanhado, para a gente ver o que foi que aconteceu, porque ele está bem. Uhum. Isso disse o médico da emergência. Eu disse, mas a gente vai para onde? Então ele disse, não, aí vocês vão para a UTI, porque como foi uma convulsão, passou muito tempo, é melhor que ele seja acompanhado lá na UTI. A gente subiu para a UTI, acho que umas 2 horas que a gente estava embaixo. A gente chega em cima, aí lá é como se fosse outro hospital, no mesmo hospital, mas eles refazem todos os exames novamente. E ali a gente já estava tranquilo, né? Porque estava tudo bem. Refizeram todos os exames, chega a médica e diz: que bom que vocês chegaram, viu? Porque se vocês tivessem chegado 1 hora depois, a gente não conseguia fazer mais nada, não. Gente, e o que foi? Não, porque ele tá com o pulmão comprometido. Oxi. Mas ele não estava bem, ele estava só, iam ficar só para fazer a observação, tinha dado um antibiótico porque tinha visto uma secreção, mas era normal. Ela disse, não, ele está com o pulmão já comprometido. Meu Deus. Tá certo. E aí começou as coisas a desandar, né? Aí, nisso, né, deu entrada e tal. Ele disse, olha, a gente vai ter que fazer uma... Ele teve que botar um acesso direto, que era bebê, né, pra não estar furando. Ele disse, tá certo, pode fazer. A gente autorizou. E aí, nesse meio tempo, como um turbilhão de coisa, né? Eu fui na ambulância e Bradinho foi atrás. Ele saiu para tomar um café. E aí, quando ele saiu para tomar um café, eu fiquei lá com o Álvaro e ele começou a respirar muito, puxando muito forte. Aí eu chamei a médica, só que quando chama na CTI, né, tudo já apita, elas já Uhum. estavam vindo. E aí eu disse, por que ele tá respirando assim? Ela ficou olhando, só olhou, ele dá umas 2 respiradas. Eu disse, vamos entubar. Oxi. Aí sei que foi tudo muito rápido, né? Quando ela disse, vamos entubar, aí o senhor me diz novamente, você não verá mais ele acordado. E na mesma hora eu disse, não, deixa eu chamar o pai dele para ver ele acordado. E ela disse, o pai dele tá onde? Ele disse, ele foi tomar um café aqui em cima. Ela disse, não, se eu esperar a gente perde ele. E aí ela entubou ele, né? Me tirou do quarto, entubou, a gente só viu ele à noite. Mas ficou no meu consciente, né? Você não verá mais ele acordado. E isso foi na segunda, acho que foi na terça, ele teve. Foi na terça ou foi na quarta? Na terça ele teve a primeira parada, teve parada cardíaca, e passou mais de 30 minutos ela tentando reanimar. Aí teve a segunda, aí a gente vai dar um Google, né? Você vai lá e diz que quem tem volta de uma parada cardíaca tem não sei quantos mil vezes chance maior de sobreviver. Mas o senhor já tinha me dito que eu não via mais ele com os olhos abertos.
não veria mais, né? Ele de olhos abertos. E aí ele foi, teve uma outra parada cardíaca, e aí o Senhor falou comigo sobre entregar. E falou comigo sobre entregar, e eu fiquei com aquele sentimento, né? Até que nessa terceira parada a gente liga para os pastores, e a gente conversando, aí a pastora disse: Rita, o Senhor já falou com você sobre entregar? Eu disse: comigo já, mas com o Bradinho não. Então a gente vai orar, para que o Senhor fale com ele. Eu disse: amém, vamos orar. E assim a gente começou a orar, porque eu perguntei a ele, eu disse: Bradinho, o Senhor falou comigo sobre entregar aí com você? Ele disse: não, comigo não. Não falou comigo nada de entregar. Tá certo. E aí os dias na UTI, eles são bem frenéticos, né? Nós passamos 5 dias lá, foi como se a gente tivesse passado 30, né? Porque você vive Muito cada intenso, né? minuto, né? E é muita coisa, e são muitos médicos, e toda hora um médico entrava, dava um parecer, outro médico entrava, dava outro parecer. Daqui a pouco chega um médico, um nefrologista, dizendo que ele teria que fazer uma diálise, mas ele não tinha condições de fazer. Eu digo: mas o menino que estava bom nesse instante, que só tinha comprometido um pulmão, aí já teve uma parada, e agora já tem que fazer uma hemodiálise, como assim? Nesse meio tempo, eu fiquei 2 dias com a minha mente totalmente, estava sendo perturbada mesmo. Eu não conseguia parar meus pensamentos, não conseguia Acelerado, né? organizar meus pensamentos. E ele estava em todo o tempo, assim, em todo o tempo falando. Era uma zoada muito, assim, ensurdecedora. Na minha mente, eu não conseguia parar para orar, não conseguia entender o que ninguém falava, não conseguia entender o que estava acontecendo. Até que, depois dessa terceira parada de Álvaro, eu estava muito exausto de tudo aquilo. Era como se eu fosse enlouquecer. Mesmo assim, era um limiar, assim, de loucura. Eu me vi realmente nesse lugar. Mas eu parei ali naquela recepção e eu dei ordem à minha mente. O Senhor me deu essa consciência, né? Se você vai parar agora e eu vou orar agora. Acaba esses pensamentos agora. E ali eu orei. Disse ao Senhor: disse, vem aqui, Senhor, né? Acalma a minha alma, acalma esse turbilhão de pensamentos dentro de mim, né? Vem, quem manda aqui em mim é o Senhor, quem manda em toda a situação é o Senhor. Então, eu realmente coloquei em ordem, dei uma ordem, né? A minha alma, e a minha alma se submeteu ao Espírito. E ali, minha mente se acalmou. E eu comecei a entender o que estava se passando. Porque em todo momento o médico perguntava, e dizia: você tem alguma pergunta? Eu: não. Você não sabe nem o que está acontecendo? Não. E a partir daquele momento eu comecei a saber. Foi quando o Senhor falou comigo sobre entregar. Foi quando a gente começou a orar para que Bradinho entendesse isso. E começou, né? O rim começou paralisou o rim, tem que fazer uma diálise, mas ele tem que melhorar. E aí ele estava tomando 2 medicações, que ficava direto entrando na veia dele. E aí daqui a 1 hora estava 4, com meia hora já estava 8. Daqui a pouco na sala que a gente estava não tinha mais espaço para botar bomba. Ele não tinha mais como receber medicação, porque ele estava recebendo medicação direta ali. E até que os médicos vieram, né, na quarta-feira, e disseram: olha, o que a gente podia fazer, a gente já fez.